Olá, olá, como você está? Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, sou médica de família e comunidade. E hoje eu vim tratar de um tema aqui que é fundamental para a pessoa que está buscando emagrecer, que são as calorias. O que são as calorias e qual é a importância delas no processo de emagrecimento? O que é caloria? Caloria é uma medida de energia, né? Cada alimento que a gente consome tem uma quantidade determinada de calorias e a gente usa essa energia para a gente gasta tanto para manter o nosso corpo funcionando, quando a gente faz atividade física, e o que a gente acaba não gastando, a gente armazena como se fosse uma reserva de energia na forma de gordura. O quanto cada pessoa gasta por dia varia conforme algumas variáveis. Uma delas é a idade, né? Quanto maior a idade, menor o nosso gasto calórico, a nossa metabolismo tende a diminuir ao longo do tempo, né? É, ela muda também em relação ao gênero. Geralmente, homens gastam mais energia do que as mulheres, de uma maneira geral. Também varia em relação ao peso. Quanto maior o peso corporal, mais o corpo gasta energia para manter aquele peso, seja ele peso de gordura ou seja por massa magra. Então, quanto maior o peso, também maior o gasto calórico. E o nível de atividade física. Então, quanto mais atividade física, mais você vai ter um gasto calórico. E quando aqui eu estou falando não só o exercício físico, né? Não só aquele momento que você tira para fazer um esporte, uma atividade, um exercício, mas também atividade física de uma maneira geral. Então, geralmente uma pessoa, por exemplo, que trabalha sentada, ela tem um gasto energético muito menor do que uma pessoa que trabalha de uma maneira mais dinâmica, né? Carregando peso ou usa um transporte, usa bicicleta ou vai andando para o trabalho. Então, tudo isso vai aumentando o seu nível de atividade ao longo do dia e faz com que você gaste mais energia até o final do dia. E como a gente sabe o número de calorias que a gente gasta num dia? Existe um cálculo matemático, uma fórmula, onde é colocado todas essas variáveis que eu citei, de idade, gênero, o peso, o nível de atividade física, para você ter uma ideia mais ou menos de quanto que você gasta naquele dia. Eu vou dar um exemplo aqui, vou deixar aqui o cálculo aqui na tela, mas vamos supor de uma mulher, né, 60 anos, com 80 quilos e 1,60 m, que não faz atividade física. Quando você coloca nessa fórmula, ela gasta em média 1.600 calorias, tá? Guarde esse número, você não vai precisar decorar pro resto, mas só porque eu vou usar esse exemplo em outros momentos aqui do vídeo. É com base nesse cálculo que a maioria dos nutricionistas monta a sua dieta ou o seu cardápio, visando o que a gente chama de déficit calórico, ou seja, visando que você consuma menos calorias do que você gasta. Essa diferença do que você gastou e do que você consumiu, a gente chama de déficit calórico e é isso que ao longo do tempo vai te emagrecer. Só para você ter uma ideia, para a gente perder 1 quilo de gordura, a gente precisa gastar em média 7.700 calorias. Uma das maneiras para você garantir que você está em déficit calórico é seguir um cardápio que foi montado para você, pesando a sua comida, às vezes usando alguns aplicativos para ter uma ideia mais ou menos do quanto caloria você está consumindo. Mas, se no teu caso a ideia de ficar pesando alimentos, aplicativo, seguir um cardápio pré-definido não te agrada, presta bem atenção nessas próximas dicas que eu vou te dar, porque são maneiras, se você seguir isso aqui certinho, você consegue entrar em déficit calórico sem precisar de todas essas métricas. A primeira dica é: a base da sua alimentação precisa ser vegetais e legumes, tá? Não só pela quantidade de vitaminas e de fibras que eles trazem, mas eles basicamente, a maioria deles não tem calorias. Inclusive se você receber o e-book sobre alimentação descomplicada, você vai ver que tem uma lista lá de alimentos que são alimentos que você consegue comer à vontade e que não vão adicionar muitas calorias na sua dieta. Então, tente coloque eles em todas as suas refeições e principalmente no almoço e no jantar, que são refeições que a gente tende a comer uma quantidade maior. Na hora de montar o seu prato, deixa que eles sejam pelo menos a metade do seu prato. Coloca primeiro os vegetais e os legumes e que ele seja mais a metade do seu prato. Segunda dica: coloque uma fonte de proteína magra em todas as suas refeições. A proteína, eu não vou falar aqui todos os benefícios da proteína, porque não é a intenção do vídeo, mas pensando na questão das calorias e déficit calórico, a proteína é um macronutriente que dá muita saciedade, ou seja, ela geralmente, comparado com a gordura e com o carboidrato, ela te deixa tira a tua fome por mais tempo. E
por que tem que ser uma fonte magra? Porque geralmente, junto com as fontes de proteína, sempre vai ter um pouquinho de gordura. Dependendo da fonte, vai ter muita gordura. Então, por exemplo, você vai almoçar. Se você puder optar por um peito de frango, ele vai ter bem menos gordura do que uma asinha de frango, tá? Às vezes eles vão ter a mesma quantidade de proteínas, mas a asinha vai ter muito mais gordura. E a gordura, junto com ela, mais calorias. Então, sempre colocar em todas as refeições uma fonte de proteína para que você sinta menos fome, precisa comer menos quantidade de comida. E escolher fontes magras exatamente para que elas tenham menos gordura e, por consequência, menos calorias. Terceira dica. Aqui é um vilão invisível, né? Evitar acrescentar muita gordura na hora de preparar as refeições. Então, você vai lá, escolheu bem os alimentos, vai comer, por exemplo, uma salada, arroz, feijão, uma carne, né? Que é o prato base de todo brasileiro, que é super saudável, só que na hora de você cozinhar, você usou muita gordura. Aí você está adicionando uma quantidade de caloria que você não está vendo, tá? Tem pessoas também que costumam colocar azeite na salada. É muito difícil você pesar a quantidade ali. Então, independente seja o azeite cru na salada ou o óleo para você, o óleo, a banha, a manteiga, independente de qual a fonte de gordura que você usa para cozinhar. Vamos supor, por exemplo, que você para fazer uma carne ali, você usou 2 colheres de sopa de óleo, que não é muito, tá? Você adicionou aí 240 calorias. Só para você ter uma ideia de equivalência, essas 240 calorias equivale a 6 colheres de sopa de arroz. Se você comesse 6 colheres de sopa de arroz a mais na tua refeição, você ia achar muito, não ia? Então, você está consumindo isso em óleo e não está percebendo. E pense lá do exemplo que eu dei da moça do início, né? Que gasta 1.600 calorias por dia, tá? Para ela ter déficit calórico, para ela emagrecer, ela precisa comer menos que isso. 240 calorias para quem precisa comer menos que 1.600 no dia inteiro, isso é 15% da alimentação num alimento que você nem viu, você nem consumiu e nem percebeu. Então, tome muito cuidado com a quantidade de gordura que você usa para preparar os alimentos. Quarta dica. Evite alimentos que sejam muito densos caloricamente. O que isso significa? Tem alimentos que... Porque, assim, tem muitas pessoas, você já deve ter ouvido falar de alguém que falou assim, eu como pouca quantidade, mesmo assim eu não consigo emagrecer. E você vai ver, a pessoa realmente está falando a verdade. Ela come pouca quantidade, mas os alimentos que ela está escolhendo têm muita caloria, tá? No teu e-book tem uma lista de alimentos que o ideal é você ou não consumir, e se consumir, consumir muito pouco. Porque são alimentos que têm muita caloria, apesar de você comer pouca quantidade. Vamos supor que você fez a semana inteira, fez tudo certinho, fez teu exercício, comeu bastante vegetais, colocou proteína em todas as refeições, tomou água, tá tudo certinho. Chegou no final de semana, você come um pacotinho de amendoim. Um pacotinho de amendoim pequeno, tá? Não tô pensando num pacote grande. Um pacotinho de amendoim pequeno tem 800 calorias. Então, se você pensar lá no exemplo que eu dei, de novo, da moça que gasta 1.600 calorias, 800 calorias é metade, ou seja, é metade das refeições que ela faz no dia inteiro. E você acha que ela vai ficar saciada com um pacotinho de amendoim? A gente come um pacotinho de amendoim e fica com fome do mesmo jeito. Então, assim, a chance de você comer aquilo e ainda comer mais outras coisas é muito grande. Então, tem alimentos que no processo de emagrecimento você vai ver que não vale a pena consumir, tá? Preste atenção nessa lista, evite o máximo possível esses alimentos. No seu e-book também está umas dicas lá de caso você for consumir esses alimentos no momento, né, às vezes de socialização, coisa assim, tem as dicas lá certinho para você evitar que você coma uma grande quantidade. Você vai percebendo que ao longo do processo, quando você tem noção mais ou menos de quanto que você consome durante o dia, você tem mais ou menos noção do que cada alimento tem, você vai aprendendo a ler a embalagem dos alimentos, você vai percebendo que tem alimento que não vale muito a pena. Então, assim, você pegou lá um alimento um docinho lá, uma refeição, viu um alfajor que tem 600 calorias. Você fala, nossa, para você antes poderia não ter significado nenhum. Mas pensando assim, eu gasto 1.600 o dia todo. 600 calorias quase 2 almoços. 2 pratadas de arroz, feijão com carne e salada. Será que vale a pena comer esse alfajor? Então, às vezes, você vai optar por um outro doce que também vai te matar a vontade do doce e não vai ter tanta caloria. Então, você não vai decorar a caloria de todos os alimentos de uma vez só, mas que você vai criando essa cultura de saber o que tem no teu prato, de, enfim, optar por saber optar bem os alimentos, e vai percebendo que isso vai fazendo parte do teu estilo de vida mesmo. Quinta e última dica desse vídeo: não beba as suas calorias. O que isso quer dizer?
A gente não costuma, tem algumas pessoas que têm o costume de tomar bebidas junto com as refeições, tá? Para a maioria das pessoas isso não é um problema. Qual é o problema? É qual a bebida que você toma, tá? Tem algumas bebidas, as bebidas açucaradas, estão sucos, mesmo que eles sejam naturais, suco de caixinha, refrigerante normal, bebidas alcoólicas, são bebidas que contêm muita caloria. Às vezes, por exemplo, você vai tomar um suco de laranja, tem a mesma quantidade de caloria do prato de comida que você está tendo no almoço. Então é como se você estivesse almoçando duas vezes. Então, e assim, qual que é o problema? A bebida ela não sacia. Se você tomar um copo de suco, você não vai, não é como se você tomasse um copo de suco e você não fosse almoçar, por exemplo. Então, o ideal é se você for consumir alguma bebida junto com as refeições ou entre as refeições, opte por bebidas que não tenham calorias. Então, chás, refrigerante zero lá de vez em quando não tem problema também. Chá sem açúcar, né? E água com gás, água mesmo, tá? Saborizada, pode saborizar com frutas, mas sucos, refrigerantes normais e principalmente bebidas alcoólicas atrapalham muito o teu processo de emagrecimento. Você vai consumir muito mais calorias do que você tá percebendo. Eu falei que a quinta era a última, mas eu vou dar uma dica bônus aqui. Sexta e agora última dica. Chegou o momento da refeição, montou lá o seu prato, sem distração, não coloca a tela, não coloca a televisão, mastiga bem devagar e come prestando atenção no que você está comendo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque quando você faz isso, você dá tempo pro seu cérebro perceber o quanto você tá saciado. Então, a tendência é que você coma a menor quantidade. Quando a gente come correndo, mexendo no celular, assistindo TV, enfim, com muita pressa, você não vai mastigar direito, você vai demorar para se sentir com o estômago cheio. A chance é que você vai precisar comer uma quantidade de comida maior do que você precisaria para ficar saciado e vai acabar adicionando calorias que você não precisava. Então, fica aí com essa dica também, que isso também vai te ajudar a manter o déficit calórico. Seguindo essas 6 dicas que eu te falei, é muito difícil você exceder a quantidade de calorias que você precisa no dia e vai ser fundamental para o teu processo de emagrecimento. Gostou desse vídeo? Ficou com alguma dúvida? Entre em contato e até a próxima.